Olá, está começando mais uma videoaula do curso Como Construir um Site com HTML e CSS. E nesta aula nós vamos trabalhar na página tabela. Nós vamos começar a construir a tabela e o conteúdo de mais uma página do nosso curso, a página tabela. Confere aí. Vamos dar uma olhadinha aqui na página tabela que já está pronta. Eu estou com ela aqui aberta aqui já. A página que a gente está trabalhando, que a gente vai trabalhar hoje, já está dessa forma aqui. Nós deixamos ela desta maneira, apenas com o cabeçalho e com o rodapé e com um pequeno conteúdo de texto aqui para separar o cabeçalho do rodapé. E a página pronta é essa aqui. Nós vamos hoje inserir esse bloco de texto aqui e um pouco mais abaixo um outro bloco de conteúdo com a nossa tabela. Vamos dar uma olhada aqui no rascunho da página que a gente vai construir hoje. Veja que nós temos aquele conteúdo de texto está dentro de uma section conteúdo da mesma maneira que a gente colocou na página imagem. E um pouco abaixo uma outra section identificada pelo ID tabela, onde nós vamos construir a nossa tabela. Então, eu estou aqui já com o HTML, com o código dessas páginas aberto aqui. E para ganhar um pouco de tempo, para ser um pouco mais rápido, nós vamos copiar esse conteúdo, esse bloco de conteúdo aqui da página imagem e vamos colar aqui no lugar desse texto que a gente colocou aqui provisoriamente, só para separar o header do cabeçalho. Eu colo aquele bloco de conteúdo aqui. Aqui não é imagem, agora vai ser a palavra tabela aqui. E nós teremos um único parágrafo na página tabela. Então eu vou deixar aqui só um parágrafo. Vou tirar esse, vou salvar. Vamos atualizar a página que a gente está construindo aqui para ver. Vejam que já apareceu aqui o bloco de texto aqui entre o cabeçalho e o rodapé. E já veio devidamente formatado porque já pegou toda a formatação lá da página imagem. Agora nós vamos construir a nossa tabela. Vamos dar uma olhadinha de novo lá no rascunho. Nós teremos aqui uma section, como eu já disse, identificado pelo ID tabela. Então vamos construir aqui uma section. Eu vou identificar essa section com o ID tabela. E dentro dessa section eu vou pôr um article, para que a tabela fique dentro de um artigo que está dentro da section com o ID tabela. O elemento que insere uma tabela numa página de internet é o elemento representado pela tag table. E essa tag table tem vários elementos filhos, que são as linhas, os cabeçalhos, o corpo da tabela. Tem aí uma hierarquia de elementos. Então, vamos olhar aqui a página que já está pronta. Na tabela nós temos aqui um cabeçalho, onde nós temos uma célula com a palavra produtos. E o corpo da tabela, onde nós temos todas essas células aqui com as categorias, nome, preço, corda, sopro e todo esse conteúdo está dentro do corpo da tabela. Então vamos começar pelo cabeçalho da tabela. O cabeçalho da tabela é inserido através do elemento representado pela tag thead. Dentro dessa thead nós vamos acrescentar uma linha que é representada pela tag tr. E dentro dessa linha nós colocaremos uma célula representada pela tag th, porque é uma célula do tipo cabeçalho. Dentro desse th nós teremos a palavra produtos. Eu vou acrescentar aqui uma borda nessa tabela aqui para a gente poder enxergar melhor ela lá na página que a gente está construindo. Vou pôr um pixel de borda. Vou salvar, vamos lá olhar de novo. Vamos atualizar a página. Veja que já apareceu aqui o início da nossa tabela com a palavra produtos. Vamos olhar de novo na célula que está pronta. Agora nós vamos começar o corpo da tabela. O elemento que representa o corpo de uma tabela é o elemento tbody. E dentro desse tbody nós teremos o corpo da tabela. Na primeira linha do corpo da tabela, nós temos 3 células que estão dentro de 3 colunas com as palavras categoria, nome e preço. Então vamos inserir aqui uma linha representada pela tag tr
E dentro dessa linha nós teremos 3 células representadas pela tag TD. Na primeira célula nós teremos a palavra categoria. Eu vou copiar aqui para facilitar. Na segunda coluna nós teremos a palavra nome. E na terceira teremos a palavra preço. Salvar. Vamos olhar como é que está ficando. Vou atualizar a página. Muito bem, já temos duas linhas na nossa tabela. Na primeira linha nós temos a palavra produto. Na segunda linha nós temos 3 colunas com as palavras categoria, nome e preço. Porém, vejam aqui no site que está pronto. Vejam que a célula onde está a palavra produtos se estende por toda a largura da tabela, ocupa toda a largura das colunas categoria, nome e preço. E aqui na tabela que a gente está começando a construir, a palavra produtos tem só o tamanho só da primeira coluna. Para mudar isso, nós precisamos de uma propriedade aqui nesse TH, uma propriedade chamada co-span, que vai fazer com que essa célula se expanda pelo tamanho de das 3 colunas abaixo. Vamos salvar, vamos olhar, vamos atualizar a página. Aí, beleza. Agora vejam que a célula onde está a palavra produtos tem o tamanho das 3 células imediatamente abaixo. Agora, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Nós temos que construir a próxima linha. A próxima linha nós temos 3 colunas. Na primeira coluna nós temos a palavra corda, na segunda a palavra violão e na terceira o preço de R$500. Então vamos lá, vamos construir aqui logo abaixo dessa linha uma outra linha TR. E dentro desse TR nós teremos 3 células. Na primeira célula teremos a palavra cordas. Vou copiar novamente aqui para ganhar tempo. Na segunda célula teremos a palavra violão. E na terceira célula nós teremos o preço de R$500. Vamos salvar aqui, vamos ver lá como é que ficou. Atualizar a página. Beleza, agora temos mais uma linha com as palavras violino e o preço de R$800. Vou construir uma próxima linha aqui. Vou acrescentar uma célula. E nós teremos aqui a palavra violino. E logo abaixo mais uma célula com o preço de R$800. Vamos salvar de novo. Vamos lá de novo, dar mais uma olhada aqui, atualizar a página. Veja que a nossa tabela está sem formatação nenhuma. Primeiro nós vamos construir toda a tabela. Depois nós trabalharemos a aparência da tabela e vamos deixar como ela está aqui. Então, veja que nós temos aqui um outro problema. A palavra cordas está dentro de uma célula que tem a altura de 3 linhas, das 3 linhas imediatamente ao lado dela, ao lado direito dela. Então, para fazer esta célula ficar com a altura de 3 linhas, nós vamos precisar de uma propriedade aqui na coluna onde está a palavra cordas, a propriedade row_span. E vou definir que esse row_span vai ter 3 linhas de altura. Vamos salvar, atualizar a página. Vejam que a palavra cordas, a célula onde está a palavra cordas, já tem a altura das 2 linhas ao lado. Não está com a altura de 3 linhas, porque nós ainda não temos a terceira linha, que nós vamos inserir agora. Mais um TR aqui logo abaixo. E dentro dessa linha teremos mais 2 TD, ou 2 células. E aqui nós teremos o violoncelo e o preço do violoncelo aqui, que é R$1.500. Vamos atualizar a página. Vejam que a palavra cordas, a célula que contém a palavra cordas agora tem a altura de 3, está com a mesma altura das 3 linhas à direita. Agora a próxima linha nós temos novamente a categoria sopro e temos os instrumentos flauta, saxofone e clarinete. Então vamos construir a linha que está com a palavra sopro, flauta e o preço da flauta, que é R$300. Vamos acrescentar mais um TR, ou mais uma linha, né? Vamos colocar a primeira célula
que conterá a palavra sopro. Já vou copiar aqui. Aqui nós temos a palavra flauta. E nesta célula, o preço da flauta, que é de R$300. Vamos salvar, vamos ver. Atualizando a página. Beleza, já apareceu mais uma linha, sopros e flauta e o preço da... Como a célula que contém a palavra sopro terá a altura de das 3 linhas à direita, exatamente como acontece com a palavra cordas, com a célula que contém a palavra cordas, então vamos já acrescentar aqui o roll span de 3 linhas, com 3 linhas de altura. E agora vamos construir as outras 2 linhas, mais um TR, mais um TD, mais uma célula. Nessa primeira célula da segunda linha nós teremos a palavra saxofone. E na segunda linha teremos o preço do saxofone. Na segunda coluna nós teremos o preço do saxofone. E já vou copiar toda essa linha aqui e vou colar logo aqui abaixo, para construir a última linha, que é onde nós temos o clarinete e o preço do clarinete. Então aqui é clarinete e o preço do clarinete é R$600. Vamos salvar, vamos ver a página, como é que está ficando. Beleza, está construída a nossa tabela. Agora nós vamos trabalhar no CSS e vamos formatar a aparência dessa tabela e deixar ela igualzinho ao site aqui que está pronto. E chegamos ao final de mais uma videoaula do nosso curso. Nesta aula nós terminamos de escrever todo o código HTML da página tabela. E na próxima aula nós vamos escrever o CSS e trabalhar a formatação, a aparência da página tabela do nosso site. E agora eu quero propor um exercício para você que chegou até aqui, que já está familiarizado com o código HTML e com o código CSS. Eu quero propor que você comece a brincar com o HTML dessa página que a gente escreveu hoje. Troque lá os valores das propriedades roll span e da propriedade call span. Troque os valores e veja o que acontece com a tabela que a gente está trabalhando. Acrescente mais células, mais linhas a essa tabela e veja o resultado, porque fazendo isso você vai fixar bem os conceitos conceitos e as técnicas de construção de uma tabela numa página HTML. E faça isso não só com essa página, faça com as outras páginas. Nós já temos 2 páginas prontas no nosso site. Faça esse exercício, faça alterações nessas páginas, altere a aparência, altere as cores, fique à vontade para fazer as alterações que você quiser, porque isso ajuda muito a fixar as técnicas e os códigos na sua mente, na sua cabeça, e vai poder escrever o seu código, já vai ter tudo gravado na sua cabeça, tá certo? E a gente se vê na próxima aula.